Ei, você, como está o seu conhecimento sobre bioquímica? E a mitocôndria? Conhece a mitocôndria? Sabe para que ela serve? Vamos responder duas questões agora comigo? Vamos juntos, vamos lá, vamos nessa. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos desenvolvido exclusivamente para a resolução de questões de biologia, tá? Nós estamos respondendo aqui questões da prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2018. Uma prova bem interessante, tá, gente? Que a gente está respondendo aqui, como eu falei para vocês no vídeo anterior, a pedidos, né? Os alunos pediram para a gente fazer comentários a respeito dessa prova, então a gente está respondendo de duas em duas questões, tá bom? Agora a gente vai fazer as questões de número 3 e 4, tá? Respectivamente assim, numa tacada só, a gente vai responder duas questões nesse vídeo, tá bom? A primeira questão, gente, questão de número 3, é uma questão que fala a respeito da mitocôndria. Vamos ver o que é que ela trouxe pra gente. A mitocôndria é uma organela da célula eucariótica. Considere as seguintes afirmações sobre essa organela. Pois bem, gente, ó, a mitocôndria, como o próprio enunciado já disse, é uma organela típica de células eucarióticas. Não existe mitocôndria em célula procariótica, tá? A mitocôndria, gente, ela vai aparecer aqui do meu lado, né? Essa figura, essa imagem que está aparecendo aí, eu peguei na internet, mostra a mitocôndria, né, numa foto real. Ela é assim, aparece desse jeito aí, né, ao microscópio eletrônico. Agora vai sair essa imagem, ó, sai daqui, vai chegar uma outra imagem, que é o esqueminha, mostrando pra gente como é que é a mitocôndria. Esse esqueminha, tá, gente, é o que geralmente vem nos livros de ensino médio. A mitocôndria com a sua membrana externa, que é uma membrana lisa, a membrana interna toda cheia de pregas, como vocês estão vendo aí, né, que formam as cristas mitocondriais. Uma matriz mitocondrial interna, né, que é onde está o material genético da mitocôndria, onde é que estão os ribossomos dessa mitocôndria. Lembra que a mitocôndria é uma organela que possui DNA próprio, ribossomos próprios, RNA próprio. A mitocôndria tem aquela origem explicada a partir da teoria endossimbiótica. Teoria que a gente já explicou para vocês aí em outras resoluções, né? Acredita-se que mitocôndria, tanto mitocôndria quanto cloroplasto, né? Mitocôndria e cloroplasto surgiram a partir de seres procariontes primitivos que foram viver no interior de seres eucariontes primitivos, tá? Então, a presença de DNA próprio, RNA próprio, ribossomos próprios, fortalece essa teoria conhecida como teoria endossimbiótica, né? Que é a teoria mais aceita para explicar a origem de mitocôndria e cloroplasto, tá bom? Gente, falando um pouco a respeito da mitocôndria, o que é que eu preciso que vocês lembrem? Que a mitocôndria é a organela nos seres eucariontes responsável pelo processo de respiração celular. É dentro da mitocôndria que acontecem duas etapas da respiração celular. É o processo aeróbio, né, que a gente chama. Formação da acetil e ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória que ocorre nas cristas mitocondriais. Eu preciso que você, aluno, lembre que fora da mitocôndria, no citosol, no hialoplasma, vai acontecer a primeira etapa da respiração, que é o que a gente chama de etapa anaeróbia, caracterizada pela ocorrência da glicólise, que é a quebra da molécula de glicose com formação de ácido pirúvico, NAD reduzido e já a geração de um pouco de ATP. Mas dentro da mitocôndria é que vai acontecer a etapa que mais gera energia para a célula, tá bom? A etapa aeróbia, que consiste na formação da acetil e ciclo de Krebs, e a cadeia respiratória, como a gente já falou para vocês, tá bom? Mitocôndria é a organela responsável pela geração de energia para a célula. Vamos ver agora cada proposição e analisar elas uma a uma para responder essa questão, tá? Proposição de número 1 diz assim: a membrana interna forma pregas, tá certo, tá, gente? A gente falou para vocês que essas pregas são as cristas mitocondriais. Não sei falar isso não, tá? Cristas mitocondriais, eu tenho a língua presa. Vamos lá, continua. A membrana interna forma pregas, possibilitando o aumento da superfície que contém proteínas e enzimas da cadeia respiratória. Gente, é exatamente nas cristas mitocondriais, o que ele escreveu aí foram as cristas mitocondriais. É exatamente nas cristas mitocondriais que acontece a cadeia respiratória. Temos aí nessas pregas, nessas dobras de membrana, nós vamos encontrar os famosos citocromos, né, que são responsáveis aí pela ocorrência da cadeia respiratória. A proposição está certa, né, é uma etapa que depende de enzimas, de proteínas que estão nessa membrana. Proposição número 2,
ela diz o seguinte, ó. A membrana externa apresenta aceptores que participam da glicólise. Gente, proposição 2 não está correta. Por que a proposição 2 não está correta? Porque a glicólise, ela não acontece nem na membrana interna, nem na membrana externa da mitocôndria. A glicólise ocorre lá fora, ó, no hialoplasma, no citosol. Não acontece com participação da mitocôndria. 2 está errada, pode descartar. Proposição de número 3, ela diz, ela está presente em abundância nas células do tecido muscular estriado-esquelético. Gente, tecido muscular estriado-esquelético é um tecido especializado em contração muscular. Essa contração muscular, ela exige ATP, muito ATP. Então, células musculares estriadas esqueléticas têm muita mitocôndria. A proposição está correta. Então, gente, essa questão de número 3, é uma questão que, na minha opinião, não é uma questão difícil, é uma questão relativamente fácil, mas que dependia aí de um pouco de atenção do aluno, tá? Para analisar cada proposição individualmente. Fala sobre mitocôndria, não exigiu detalhes sobre as etapas, tá? Não exigiu aquelas reações, né, que normalmente as questões que trazem complicam um pouco mais, uma questão que abordou mitocôndria de uma forma em geral, tá bom? Questão boa. Só confirmando aí para vocês, tá, gente? A resposta dessa questão, ó, apenas as alternativas 1 e 3 estão corretas. Pode marcar aí, resposta certa, letra C. Gostou dessa resolução? Não sai daí. Vamos fazer agora, emendando com essa questão, a questão de número 4. Vamos ver o que é que ela trouxe para a gente. Em relação às macromoléculas que constituem a maioria dos seres vivos, é correto afirmar. Pois bem, gente, temos aí nessa quarta questão, a prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma questão sobre bioquímica. Bioquímica. Cada proposiçãozinha vai trazer um comentário sobre bioquímica, a gente vai analisar um a um e tentar revisar esse conteúdo com vocês a partir dessa resolução. Beleza? Vamos lá. A letra A diz assim, os lipídios e os peptoglicanos compõem a membrana plasmática de todos os eucariontes. Pessoal, membrana plasmática de todos os seres vivos, ela é fosfolipoproteica. Ela tem fosfolipídios e proteínas associadas, tá? O peptoglicano, gente, ele atua na composição da parede celular de seres procariontes, tá? A letra A está incorreta, porque apesar dos lipídios estarem presentes na membrana plasmática, o peptoglicano, ele é componente da parede celular de seres procariontes, tá? Então está incorreta, letra A. Vamos ver o que a letra B trouxe pra gente. Os ácidos nucleicos DNA e RNA são formados por várias unidades chamadas de nucleotídeos. Gente, os ácidos nucleicos, eles são polinucleotídeos, né? Eles são constituídos por várias unidades menores chamadas de nucleotídeos. Só lembrando a vocês, tá, gente, que o nucleotídeo ele é constituído por uma pentose, uma base nitrogenada e um grupo fosfato, tá? Tanto o DNA quanto o RNA, eles têm nucleotídeos em sua constituição. Eles são macromoléculas constituídas por várias unidades menores, chamadas de nucleotídeos. Só lembrando a vocês que o nucleotídeo do DNA, ele tem desoxirribose na sua composição, enquanto o do RNA tem ribose na composição. Nucleotídeo do DNA, associada aí no caso à base nitrogenada, né, associada à pentose, que é a desoxirribose, no DNA vai poder ter adenina, guanina, citosina e timina. Timina que é o diferencial, tá, gente? Que é exclusiva do DNA. Já no RNA, a base nitrogenada associada aí, no caso, a pentose ribose, né, no caso, vai poder ser adenina, guanina, citosina ou uracila. São duas diferenças marcantes entre os nucleotídeos do DNA e do RNA. No DNA tem desoxirribose e pode ter timina, e no RNA tem ribose, podendo ter uracila. Timina é exclusiva do DNA, uracila exclusiva do RNA, tá certo? Então, gente, a proposição letra B está correta, uma proposição com uma questão relativamente fácil sobre bioquímica, tá? Essa prova, ela tem algumas questões mais difíceis e outras questões um pouco mais simples. Essa é uma questão que eu considero relativamente simples, tá? E a letra B é a resposta, pode marcar aí. Vamos analisar as outras proposições para ver o que é que tem de errado em cada uma delas, tá bom? Vamos comigo, letra C. O glicogênio e o amido são polissacarídeos produzidos pelas células vegetais. Gente, ó, glicogênio é um polissacarídeo de reserva típico de animais e de fungos.
os vegetais não produzem glicogênio. O amido sim, bateria certinho para vegetais. Se tivesse celulose, bateria, mas a celulose não tem função de reserva, tá? Tem função estrutural, mas bateria para vegetal também. Mas dizer que glicogênio é típico de vegetal e de reserva, está incorreta. Letra C, pode descartar. Letra D. Os triglicerídeos e polissacarídeos são carboidratos. Gente, triglicerídeos, eles são lipídios, né? Os triglicerídeos, eles são também chamados de triacilgliceróis. Eles entram na classificação dos glicerídeos. Cuidado porque esse nome glicerídeo, ele engana, né? Alguns alunos pensam que tem a ver com carboidrato. O glicerídeo recebe esse nome, gente, porque ele é um lipídio formado através de reação entre o álcool glicerol e ácidos graxos. Como o álcool utilizado na reação é o glicerol, o resultado dessa reação termina formando um glicerídeo. O triglicerídeo, que foi citado aí nessa proposição, ele é o resultado da reação do álcool glicerol mais 3 moléculas de ácido graxo, tá? Então, o álcool reagindo com o ácido graxo forma o éster, né? No caso, que seria esse glicerídeo, né? Só que o álcool específico tem que ser o glicerol, tá certo? Então, só repetindo para vocês, os triglicerídeos, eles são lipídios, tá? São lipídios, não são carboidratos, como a letra D disse. Pode descartar, vamos olhar a letra E. As enzimas e os esteroides são proteínas. Gente, enzimas, em geral, são proteínas. Até que bateria, daria para aceitar se tivesse só enzima. Mas os esteroides, eles são classificados como lipídios, tá? Os esteroides são lipídios derivados do colesterol, do ergosterol, são lipídios derivados do esterol, tá certo? Então, está incorreta porque está dizendo que os esteroides, eles são proteínas, tá? Pode descartar a letra E, só confirmando para vocês aí, gente, resposta dessa questão, letra B de bola. E se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, vamos continuar estudando aqui, você, até a sua aprovação.